Olá, mais um dia aqui lendo a Palavra de Deus, hoje em Gálatas 5. Vamos fazer a leitura, eu estou usando a versão NTLH, né, que é a nova linguagem, a nova tradução na linguagem de hoje. Então pega a sua Bíblia aí e vamos fazer comigo essa leitura. Então vamos lá? Verso 1, Gálatas 5, capítulo 1, diz assim: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Prestem atenção. Eu, Paulo, afirmo que se vocês deixarem que os circuncidem, então Cristo não tem valor algum para vocês. Repito isso mais uma vez para qualquer homem que deixar que os circundem. Esse homem é obrigado a obedecer à lei toda a lei. Vocês que querem que Deus os aceite porque obedecem à lei estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. Mas nós temos a esperança de que Deus nos aceitará, e é isso o que esperamos pelo poder do Espírito de Deus que age por meio da nossa fé. Pois quando estamos unidos com Cristo Jesus, não faz diferença nenhuma estar ou não estar circuncidado. O que importa é a fé que age por meio do amor. Vocês estavam indo tão bem. Quem convenceu vocês a deixarem de seguir a verdade? É claro que quem os convenceu não foi Deus, quem os chamou. Como dizem por aí, um pouco de fermento fermenta toda a massa. Mas eu ainda tenho confiança em vocês. A nossa união com o Senhor me dá a certeza de que vocês voltarão a pensar de maneira certa. E também tenho certeza de que o homem que está perturbando vocês, seja ele quem for, seja castigado por Deus. Porém, irmãos, se é verdade que eu continuo a anunciar que a circuncisão é necessária, por que é que eu sou perseguido? Se eu anunciasse isso, então a minha pregação a respeito da cruz de Cristo não causaria dificuldade para ninguém. E quanto a esses homens que andam perturbando vocês, eu gostaria que se castrassem de uma vez. Porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros, pois a lei inteira se resume em um mandamento só: ame os outros como você ama você mesmo. Mas se vocês agem como animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros, então cuidado para não acabarem se matando. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se o Espírito de Deus que guia vocês, então, se o Espírito de Deus, amém, porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja um dos outros. Amém. A nossa carne não gera bons frutos, a nossa carne gera pecado,
né? A nossa carne gera afastamento do Espírito Santo. E Paulo aqui, ele fala tantas vezes em andarmos no Espírito para que nós não nos sujeitemos à carne. As atitudes que o Espírito Santo gera em nós se manifestam em nossa vida. Lá no verso 22 e 23 diz: mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então toda lei ela se resume em uma só palavra. A gente vê lá no verso 14: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque se você ama, né, o seu próximo, você tem paciência com ele, você é delicado, você é bondoso com ele, você é fiel a ele, né, você consegue se dominar os seus acessos de raiva. Então a nossa carne ela não gera bons frutos. A nossa carne ela gera pecado e afastamento do Espírito Santo. É por isso que Paulo fala tantas vezes em suas cartas sobre andarmos no Espírito, para que nós não nos sujeitemos à nossa carne. O que é andar no Espírito, gente? A Bíblia fala quando a gente lê a palavra de Deus, alimenta o nosso espírito com a palavra de Deus, a gente fortalece o nosso espírito, né? Com o Espírito Santo. O Espírito Santo ele nos fortalece através da palavra de Deus. Então, quando a pessoa ela tá muito longe da palavra, né? Porque não é só ler. Eu li um versículo, orei, tá tudo. Você não é meditar, é absorver, é se quebrantar. Senhor, muda, né? Porque o Espírito Santo ele mostra para nós. Às vezes o nosso erro, né? Às vezes a pessoa que não consegue ter um domínio próprio, uma pessoa muito impulsiva. Então o Espírito Santo vai nos mostrando e a gente vai, Senhor, nos ajuda. E você vai ler na palavra, Senhor, nos ajuda. Porque às vezes a gente espiritualiza muito, né? Que tudo é o diabo. Não, gente, a nossa carne é terrível. E o diabo ele usa o que está pronto. Então às vezes você tem uma tendência a ser orgulhoso, a ser invejoso, né? Então nós temos que dar nome ao nosso pecado. A gente não pode ignorar, não. Se você olha para uma pessoa e você se entristece porque aquela pessoa conseguiu algo, né? Um bem material, uma posição. Se você se entristeceu com aquilo, porque você não tem aquilo, isso é inveja. Então vamos dar nome aos bois, né? Então, Senhor, em nome de Jesus, tira isso do meu coração. Ora por aquela pessoa que trouxe esse sentimento no teu coração. Então a gente tem que lutar contra esses sentimentos carnais, porque a Bíblia fala que a gente vai continuar lendo aqui. Vamos lá, vamos prosseguir. A nossa liberdade em Cristo Jesus deve ser dirigida. Gente, me perdoa pelo barulho. Eu tô orando para Deus me dar um local silencioso, mas eu moro na beira da estrada, então é muito barulho mesmo. Mas em nome de Jesus eu profetizo que em breve eu vou estar num local mais silencioso. Então vamos lá, a nossa liberdade em Cristo Jesus deve ser dirigida pelo Espírito Santo. Devemos ser guiados por Ele. A nossa liberdade em Cristo não pode ser pretexto para o nosso pecado. Aqui em Gálatas 5, né, Paulo está falando sobre liberdade. Muitas pessoas hoje pegam o versículo 1, né, de Gálatas 5 e criam doutrinas erradas contra a palavra de Deus. Que liberdade é essa que Paulo está falando? É a liberdade da lei. Os falsos mestres, eles estavam querendo judaizar os cristãos. Eles estavam dizendo que para serem salvos deveriam seguir a lei judaica, se circuncidar e tal. E Paulo diz que Jesus ele veio para nos livrar do jugo da lei. Essa é a liberdade, gente, é a liberdade da lei. Aquele que acredita que precisa seguir a lei judaica é escravo da lei judaica. Em outras palavras, essa pessoa está sob o jugo da lei judaica. Então, esse legalismo enfatiza que a salvação só ocorre através da obediência rígida a uma enorme coleção de regras e regulamentos. E hoje ainda nós vemos isso. O que Jesus ele nos deixou? Vamos lá. Primeiro ponto, como ser salvo? Né? Quem vai ser salvo? Bem, a palavra de Deus diz: para ser salvo nós precisamos crer que Jesus é o Filho de Deus e que Ele nos comprou pelo seu sangue. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Depois, a partir desse momento, nós vamos morrer para nós mesmos e viver a vida de Cristo. Porque não adianta dizer assim, Senhor, eu te recebo, mas você não anda em novidade de vida, né? Então, qual é a vida de Cristo? Ele diz lá na palavra, por isso que
precisamos conhecer a palavra de Deus. Você que aceitou Jesus, você precisa ler a Bíblia. Você precisa de alguém que te ensine a palavra. Porque se fosse só assim, ai Senhor, muito obrigado, eu te recebi. Né? Como eu já falei, se você não estiver num leito de morte, como ladrão na cruz, né, ali sendo crucificado, você vai precisar viver, andar em novidade de vida. A tua vida vai ter que mudar. Não adianta você dizer que segue a Cristo, mas os frutos da carne estão ali manifestados. Então, amando, né? Qual é a vida que Cristo nos manda ter? A vida de Cristo. Amar uns aos outros, como estava aqui no verso 14. Né? Que toda a lei se resume em quê? Em amar uns aos outros. Né? E ser guiados pelo Espírito Santo, como a gente leu aqui. Agora, nós temos uma liberdade, mas nós vamos ser guiados. O Espírito Santo vai nos guiar nessa liberdade. Então, nós vamos receber o entendimento da palavra de Deus através daqueles que o Senhor levantou. Então, andar em novidade de vida, dando testemunho, manifestando o fruto do Espírito Santo, tendo comunhão com o corpo de Cristo, porque aqueles que não têm comunhão com o corpo de gente, isso não é regra, não. Isso não é, tem pessoas que fazem, mas agora eu sou livre, estou livre da lei, não preciso ficar aí na igreja, isso aí é tudo religiosidade. Não, gente, a Bíblia fala Jesus, por isso que eu falo, nós temos que conhecer a palavra. As pessoas pegam versículos isolados. As pessoas, minha filha tá tossindo aqui, quietinha, filha. As pessoas pegam versículos isolados e criam doutrinas, mas não é isso que Jesus diz. Jesus disse que nós temos que ter comunhão uns com os outros, ceiar, né? A Santa Ceia é o selo dessa comunhão. Como você vai saber a necessidade do seu irmão se você não está aliançado, se você não tem uma aliança com o seu irmão? Então, Jesus, ele diz lá que agora vocês vão ser assim, ó, vocês vão ter comunhão com o meu corpo. Né? Então, as pessoas falam assim, mas agora eu não preciso mais seguir regrinhas, né? Da lei, porque o que a lei dizia lá, né? Então, você não é salvo por obras da lei, você não é salvo por obras nenhuma, você é salvo em receber Jesus como seu Senhor Salvador, a andar em novidade de vida e ter comunhão com o seu corpo. Não adianta você dizer que, eu aceitei Jesus, mas você continua nas práticas do pecado, você não anda em novidade de vida, você não lê a palavra de Deus, né? Porque como que você vai saber se você está agradando ao Senhor se você não conhece a palavra dele? A Bíblia fala, né? Erreis por quê? Porque vocês não conhecem a palavra de Deus nem o poder de Deus. Então as pessoas vão cometendo vários erros que podem fazer com que elas caiam no pecado, né? E elas não têm comunhão uns com os outros. A Bíblia é muito clara sobre comunhão. Jesus, ele fala muito sobre termos comunhão uns com os outros. Então Jesus quer ver a sua igreja, que é o seu corpo ativo, manifestando sua fé em amor. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Então não são as obras que nos salvam, mas as obras testificam que nós temos fé. Amém. Então vamos lá, quem vive dessa forma, né, agrada o coração do Senhor. Então se você anda em comunhão, em amor, manifestando o fruto do Espírito Santo, andando em novidade de vida, você está agradando o coração do Senhor. Esses são os salvos em Cristo Jesus. Não estamos presos mais à lei judaica. Jesus nos fez livre dessas tradições. Agora, quem não será salvo? Lá no verso aqui, continuando, Gálatas 5, no verso 19 ao 21, diz: quem não vai ser salvo? Vamos ler? As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. São a imoralidade sexual, a impureza, ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, né? Tem pessoas que estão dentro da igreja, que estão brigando, são inimigas uma das outras, as ciumeiras, os ciúmes, os acessos de raiva. Então, tem pessoas que estão dentro da igreja que não vão ser salvas. Por quê? Porque está sendo, olha aqui, brigando, com ciúme, com inimizade, com acesso de raiva, ambição egoísta, desunião, divisões, inveja, bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Então não sou eu que estou falando, está escrito aqui. Então nós temos que amar uns aos outros, né? E manifestar o fruto do Espírito Santo. Como eu li aqui, quais são os frutos do Espírito Santo? Se eu amo meu irmão, eu vou ter alegria, paz, eu vou ter paciência com ele, eu vou ter delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5, do 22 ao 23. Gente, essa é a verdade, é a palavra de Deus. Eu tô aqui, olha, não sei se vocês estão ouvindo muito barulho.
né? Porque é avião passando, que eu moro perto também do aeroporto. É um avião passando, é carro passando, é vizinho fazendo obra. Mas glória a Deus, a palavra está aí. E que o Senhor te abençoe. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Senhor, que tu venha encher os nossos corações desse dia com alegria, com fruto do teu Espírito Santo. Senhor, manifesta em nós, Senhor, dai-nos equilíbrio, dai-nos domínio próprio, dai-nos paciência. Senhor, eu te agradeço por essa palavra, te louvo, em nome de Jesus. Amém.